Olá, Carla Rocha. Obrigada por ter aceito aqui esta conversa no meio dessa azáfama toda. Ainda Nada, é um arranjou tempo. prazer. Obrigada, Carla Rocha, que é licenciada em Ciências da Comunicação, pós-graduada em Gestão de Marketing e Multimédia pelo Instituto Superior de Gestão, pelo ISEG. É apresentadora do programa Às Três na Renascença, juntamente com a Ana Galvão e a Joana Marques, que muito nos divertem. Tem uma experiência de mais de 30 anos em rádio, esteve à frente de programas que foram verdadeiros líderes da audiência em rádio, como foi o caso do Café da Manhã, que apresentava com o Zé Coimbra, e ainda teve o talk show Rocha no Ar também, na RFM. Fundou a empresa Carla Rocha Comunicação e a Academia Fale Menos, Comunique Mais. É curadora da TEDx Lisboa e coordenadora de programas de atleta speakers desenvolvidos para o Comitê Olímpico de Portugal. É autora de 2 livros, Fale Menos, Comunique Mais, 10 estratégias para se tornar um grande comunicador, e Fale Menos, Influencie Mais, 5 estratégias para ser ouvido e comunicar com influência, ambos da Manuscrito Editora. Isto é que é um currículo, Carla. Isto é que é um verdadeiro currículo em comunicação. Carla, eu gostaria, naturalmente, que eu tenho aqui algumas curiosidades, como é que se segue um percurso na vida na área da comunicação e se tocam em vértices tão importantes quanto o sucesso. E queria começar por lhe perguntar se a paixão pela rádio é uma coisa que vem de lá atrás da sua infância, foi na adolescência, como é que encontrou Sim. essa paixão? Foi sem querer, foi assim, foi ao acaso. A rádio aparece na minha vida muito cedo, aos 15 anos. Mas foi completamente acidental, Teresa, porque eu nessa altura já fazia muitas coisas. Já trabalhava, quer dizer, tinha uma colaboração, não era sequer remunerada, num jornal local em Paderno, que se chamava A Vizinha, e eu já fazia assim umas reportagens, ia ver umas provas de supercross e Tinha que escrevia para o idade? jornal Tinha que idade? sobre 15, Tinha. 15, 15. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque a minha mãe não me comprava roupa nova, e era essa a minha motivação. E como não havia dinheiro para roupa nova, eu percebi que se quisesse tinha que começar a trabalhar, e comecei a trabalhar muito cedo, com esta motivação de eu quero ganhar o meu dinheiro para comprar a minha roupa. E comecei a colaborar neste jornal, mas fazia tudo. Eu vendia gelados no verão, no Algarve há muito trabalho, não é? Sempre. Sim. Sim, porque a Carla é do Algarve, não é? Eu sou do Algarve, sim, sou da Albufeira. E a partir de certa altura, o que aconteceu foi, eu colaborava para este jornal e há um fim de semana em que a prova acontece e eu não vou, fiquei a namorar. 15 anos somos Claro. irresponsáveis muitas vezes, não é? Não temos esta noção de trabalho. E quando me apercebo que tinha a reportagem para escrever e não sabia nada sobre a prova, o que eu fiz foi pensar, onde é que eu posso ir, quem me pode ajudar? E eu tinha uma moto, uma acelera na altura, pego na minha acelera, lembro-me que era um domingo chuvoso, já de noite, vou à procura de uma rádio que tinha acabado de abrir no pátio, que é uma zona, numa colina em Albufeira, e fui lá pedir informações. E, e, e a verdade é que eles não sabiam nada sobre a prova, não me ajudaram nada, mas a pessoa que estava lá, o Carlos, olhou para mim, falou um bocadinho comigo e disse, estamos a fazer um casting de rádio, queres ficar amanhã e faz o casting? Eu, está bem, mas estava completamente mal preparada, eu não era propriamente uma boa comunicadora, eu era uma miúda pacata, humilde, insegura, nervosa. Nunca teve nos meus planos, Teresa, nunca houve nenhuma paixão pela rádio. A paixão nasceu quando me vi com o microfone à frente e pensei, meu Deus, agora eu tenho que dizer coisas interessantes ao microfone, como é que isto se faz? E perder o receio, perder aquela adrenalina, aquele pânico inicial foi o grande desafio. Acho que foi aquilo que mais me custou. Quanto tempo E teve ainda na hoje. rádio? Quanto tempo é que lá esteve? Tive alguns anos e depois abriu a Kiss FM, Sim, portanto já estava no ar, tive na Kiss FM, que era um projeto de Londres, de um diretor que veio da BBC de Londres. A Kiss FM foi a minha grande escola. Acho que comparo à RFM, porque estava a anos-luz daquilo que se fazia, então em termos de rádio local, e o diretor, o Paul Buick, que veio da BBC, foi um excelente, excelente professor. Portanto, tive se calhar nesta, que era a RTA, já não era pirata, eu já não sou do tempo das piratas. sim, sim. Tive se calhar uns anos, se calhar nem um ano e meio, e depois ouviram-me e levaram para a Kiss FM. E eu começo esse projeto da Kiss FM com o Nilton, que veio trabalhar comigo Sim. anos mais tarde na RFM. Portanto, eu conheço o Nilton daí, do Algarve, conhecemos muito, muito novinhos.
E pronto, e a partir daí continuei na Kiss FM, já estava nos primeiros tempos na RFM e ainda fazia programa ao fim de semana na Kiss FM, porque tinha uma paixão doida pelaquela rádio e pedi para me deixarem, por favor, ficar na Kiss FM, mas foi um caminho, Teresa, não sou de todo uma comunicadora nata, foi Foi o construído. desespero. Sim, foi o desespero de eu tenho que conseguir, porque às tantas passei a gostar muito de rádio, não é? Portanto, foi aquele desespero de, ok, o que é que eu posso fazer para ser boa nisto? E o que é que, quando recorda e quando diz uma coisa importante, eu acho que há coisas que nós só olhando para trás é que percebemos o quão determinantes foram na nossa vida. Quando diz Sim. que na Kiss FM teve o melhor professor, de que é que se recorda desses ensinamentos que foram tão determinantes para ter seguido esse caminho? Sim, do Paulo Buick. Olha, lembro-me, por exemplo, eu falo isto às vezes nas palestras que dou, de uma coisa que ele me disse e que eu ainda hoje aplico. E até há pouco tempo escrevi um artigo para o Observador e falei nele. Nunca abras o microfone sem saberes o que vais dizer. É uma máxima. E quem diz microfone diz reunião, apresentação, conversa, tudo. Pensar antes de falar. Determinante, não é? Certo. Pensar antes de falar é determinante para sermos mais sintéticos, para alcançarmos o objetivo que temos naquela conversa. Pensar antes de falar evitava muitos conflitos também. Mas quando nós estamos numa emissão, creio eu, não é? Na rádio, Uhum. há muito improviso, não é? Essa questão do Claro, pensar antes sim. de falar, às vezes é um bocadinho difícil, não, Carla? Sim, sim, mas temos que ter uma ideia de, em cada momento, o que é que vamos, o que é que vamos dizer. Ter uma ideia, olha, agora, eu combino muito com a Ana e com a Joana, agora vamos falar sobre aquele aspecto de qualquer coisa, agora vamos falar sobre o que as pessoas podem fazer para ganhar um prémio, ou vamos falar sobre, olha, isso é giro para dizer, dizemos muitas, temos as nossas formas de comunicar, Sim, não é, entre nós. sim, Fala nisso, e faltam 5 segundos para sim. abrir o microfone. Às vezes é com a Ana, Ana, diz isso que me disseste a mim é ótimo, diz isso. E abrimos o microfone e atiramos-nos. Mas tem que estar minimamente oleado. E na altura, nós éramos todos novinhos na Kiss FM, e muitas vezes abríamos o microfone e devíamos ficar à deriva, a navegar na maionese, como nós costumamos Sim, dizer, sim, e a sim, enrolar. Pronto, mas isto às vezes não é só na rádio, não é? Na sim. comunicação no dia a dia, em reuniões agora, que temos tantas, há muitas vezes em que parece que não sabemos o que vamos dizer, não é? E devia haver mais alguma preparação. No fundo, é isso que este ensinamento me diz. Temos que preparar mais as nossas comunicações. Aliás, diz o povo que a sorte só vem antes do trabalho do dicionário, não é? Ou seja, às vezes os programas de muito sucesso requerem muita preparação, não é, Carla? Sim, sim, Ah, tem que haver, nem que seja uma preparação mental. Eu às vezes vou no carro e vou pensar no o que é que vou fazer no programa, o que é que vou dizer, o que é que vou partilhar. Muitas vezes esse trabalho de preparação não é só escrevendo, não é só no papel, não é algo muito exigente, não, é só sintonizarmos com aquilo que vai acontecer e ter algumas ideias, porque depois, claro, há improviso, como a Teresa disse, e bem, não é? Uma conversa não se ensaia, não é? claro. Pode haver preparação, mas há improviso, claro. Oh, Carla, aquela profecia que nós há uns anos ouvíamos que a rádio ia acabar, não é? Portanto, era um meio de comunicação com concorrência forte de outras plataformas e de outros meios, quase que se dava como certo que a rádio ia acabar. E depois assistimos a coisas como emissão de rádio num balão de ar quente, não é? Pois é, a rádio. Porquê é que essa profecia não se cumpriu e as pessoas continuam a ouvir rádio? Oh, Aliás, há rádios que saltam da rádio para concertos ao vivo, vocês é fazem verdade. emissões em balões de ar quente, portanto a rádio está mais viva que nunca. Eu nem imagina a quantidade de profecias que eu vi. Quando eu comecei na rádio, a publicidade era em cartuchos. É estranho, era em cartuchos, punhamos os cartuchos alinhados, não havia CD, era giradiscos, e a primeira profecia foi: agora que vem o CD, a rádio vai acabar. Foi a primeira de todas, a que eu assisti. Agora vem o CD, as pessoas podem ouvir o CD no carro, quem é que vai querer ligar a rádio? E pronto, e a seguir a essa vieram uma série de profecias, depois com a internet, com as rádios online, agora é que é, e pronto, e agora estamos naquela fase, agora é que é, porque Não, os carros Carla, vão ter... nós agora estamos naquela fase que os carros já não vêm com CD, com leitor de CD, e a rádio ainda existe. Existe a rádio, mas existe a rádio de todo o mundo, quer dizer, Pois, podemos competir com sim. todas as rádios do mundo e todos os conteúdos.
a rádio cria ligações. Eu acho que aquilo que mantém a rádio viva é a ligação que se cria entre pessoas que não se conhecem. Sei lá, ouvir a Ana, a Joana e a Carla de manhã, se calhar para algumas pessoas tem mais importância do que ouvir um CD na altura dos CDs, ouvir uma rádio que não conhece lado nenhum, ou pelo menos até pode ouvir essa rádio que não conhece lado nenhum, mas se já criou alguma afinidade, quem diz com a Ana, com a Joana e com a Carla, diz com outras rádios, RFM, comercial, quem já criou alguma afinidade não vai facilmente desligar, porque são as ligações humanas que estão lá sempre. E não acha que de alguma forma foi determinante vocês terem saltado do anonimato e as pessoas passarem a conhecer os rostos? Porque a rádio sempre se fez muito de vozes, não é? Nós tínhamos vozes e não conhecíamos os locutores, mas de repente começamos a ver e a saber quem são e mais. Nós temos, como é o seu caso e de vários, são verdadeiros influenciadores, não é? Portanto, ou seja, acha que isso foi determinante? Nós passámos a conhecer a pessoa que estava por trás do microfone. Acho que foi um período, é diferente, Teresa. Não estou a dizer que para trás é melhor ou pior, mas eu venho de uma geração, ainda venho no fim dessa geração, em que a magia da rádio era não ver quem estava do outro lado. Exatamente. E em que as pessoas criavam fantasias. Eu tenho colegas meus que casaram com ouvintes. Só pela voz. Não casaram, quando não, casaram sim, já. Sim. Mas é mais ou menos isso, eles apaixonaram-se antes de se conhecerem assim fisicamente e antes de saber como é que o outro era, não tenho dúvidas disso. Agora, claro, depois conheceram-se. Mas há quem defenda, mais a velha guarda da rádio, que antes é que era, porque era a magia pela voz, eu imagino. Eu não dou, eu sou muito pragmática. Sim, tem uma voz, é uma pessoa, como é que ele é? Sim, e a partir do momento em que as pessoas passaram a ver-nos, por um lado, quebrou essa magia, não, agora vou à net e vejo como é que ela é. É assim, que X, não imaginava nada assim, pronto. Mas não sei se essa ligação que estávamos aqui a falar, se pelo facto das pessoas verem se aumenta essa ligação, não sei, não tenho ideia formada em relação a isso. Sei que houve uma parte de magia que morreu, mas ganhamos outra coisa, estamos sempre lá, não é? As pessoas têm acesso fácil a nós, enquanto o locutor de rádio de antigamente era aquele ser que estava no topo do Monte Olimpo, com aquele vozeirão e ninguém tinha acesso. Não, a rádio ficou mais terra a terra, isso eu tenho a certeza. Carla, e o locutor, diga. Não, sim, e o locutor conclua. E eu só concluí, o locutor de rádio é uma pessoa normal. O que eu acho que na rádio mais antiga isso não se colocava. O locutor de rádio era um ser superior, com visão. Não, vamos ser pragmáticos. O locutor de rádio é um homem e uma mulher. Pode ser humilde, mas eu acho que o locutor de rádio não é uma pessoa normal. E eu acho, vou-lhe agora colocar esta questão, que é uma percepção que tenho, sobretudo para quem faz rádio de manhã, como a Carla faz e fez durante tantos anos, que existe muito aquela consciência de que o vosso programa arranca com o dia de milhares de pessoas, não é? Portanto, há milhares de pessoas que é convosco que arrancam o dia. Sentem essa responsabilidade, mesmo quando não estão muito bem dispostas, porque imagino que não estejam sempre no vosso máximo, no vosso expoente máximo da boa disposição, sentem que a partir daquele momento estão a representar esse papel que as pessoas querem? Eu não chamava um papel, Teresa, pelo menos eu não consigo ser uma pessoa na rádio diferente daquilo que sou no dia a dia. Obviamente, se calhar tenho algum filtro, não falo na rádio como falo com os meus filhos quando estou chateada, ou com a minha melhor amiga, claro. Mas falo como se fôssemos amigos, se calhar sem muita confiança ainda, mas num processo de construção da relação. Ou seja, eu não me dissocio da pessoa que sou, eu não vou para a rádio e se eu tiver mal disposta, se estiver com algum problema, mal disposta raramente estou, portanto não posso ter um problema e não estar assim, mas muitas vezes até optamos por falar desse problema, claro, quando é partilhável e quando eu sinto que as pessoas se vão identificar, sim. Eu e a Ana, principalmente, temos muito isso. A Ana também chega à rádio desorientada, que teve 1000 problemas quando chegou ali e ela partilha, porque tudo lhe acontece, desde o pneu que fura, limpa para-brisas, congela, tudo lhe acontece. E o que nós fazemos é levamos muitas vezes essas questões da vida, todos os dias para lá. Mas o que eu sinto a rádio é como se fosse uma bolha, eu entro naquela dimensão e sim, tenho problemas, eles voltam às 10,
eles voltam. Mas enquanto estamos ali, aquelas 3 horas, é para aproveitar e é genuinamente bom e estamos felizes. Claro que há dias que apetece menos que outros acordar às 5 da manhã, não é? Claro. Mas eu costumo dizer que a viagem no carro serve para me alinhar e às vezes vou pensando no que vou dizer e no que vamos ter e acabo por entrar nessa bolha, não é? Aliás, a genuinidade é uma coisa que depois também se percepciona, não é? Ou seja, Sim, se vocês não fossem genuinamente assim, o ouvinte também percepciona que há. sim, É, sim, que há alguma coisa que não está isso bem, é assim na sim, rádio e é assim no dia a dia com as pessoas, não é, Carla? As pessoas têm que ser genuínas, acima de tudo, na sua sim. forma de comunicar. Sim, eu acredito que sim. Eu tenho esta corrente, digamos assim. Há pessoas que podem ter outra opinião, mas eu acredito que devemos aproximar mais, sobretudo em contexto profissional. Eu não sou muito fã daquele modelo, eu no trabalho eu sou assim, ninguém me conhece, eu não me revelo, não fazem ideia do meu caráter, da minha personalidade. Em casa sim, posso ser quem sou genuinamente. Eu não me identifico com isso mesmo, acho que devemos cada vez mais aproximar, não estou a dizer a ser 200% aquilo que somos em casa, Claro, não é isso, mas mostrarmos, revelarmos, mostrar traços de personalidade, porque é isso que nos faz ligar aos outros, não se vestirmos uma carapaça, não vamos criar ligação, chama-se vai chama-se ser se calhar falso, não é? não sermos uma fraude, não é? Ou seja, sermos Sim, exatamente o que somos. sim, ou muito perto disso, não é? Dentro daquilo que nós decidirmos que queremos revelar, mas acho que nos revelamos pouco, ainda há aquela noção de no trabalho eu não dou confiança a ninguém, eu não falo com ninguém, quando Sim, no trabalho é onde passamos a maior parte da mais nossa vida, tempo. não é? Sim, Não me faz sentido, mas é como lhe digo, eu acho que isto acaba por ser correntes, eu defendo isto e é resultado até agora, e é isto que tento também ensinar nas equipas e nas empresas e tento convencê-los a adotarem mais este lado. Mas isto não é matemática, não é? sim, Comunicação e os relacionamentos são tudo menos matemática, é claro. tudo menos exato. Tudo o que envolve seres humanos, não há ciência Sim, exata, não é? é Ó isso. Carla, vamos precisamente então aí, a esse ponto em que chegou à conclusão da sua vida, em que tinha uma experiência em comunicação, em que gostava de desenvolver e partilhar um método que até chamou método de Rocha, não é? Portanto, que método é esse? E quando é que descobriu que parte da sua realização passava pela partilha do seu conhecimento? Uhum. O método Rocha vai mais tarde, é um método que está ligado ao storytelling, está ligado são 5 passos, cada letra tem um passo específico para levar as pessoas a contarem mais histórias. Mas no fundo eu acabei por criar o meu próprio método no ensino da comunicação sem querer, não é sem sem ser estratégica, eu não era propriamente uma empreendedora, eu tenho um trabalho, ganhava o meu ordenado que vinha Claro, do trabalho por conta de outrem, não é? Que é o termo exatamente. mais correto, e nunca tive que fazer nada para além de cumprir aquele horário, fazer o meu trabalho naquele empregador, naquela empresa em particular, eu nunca tive que correr atrás para ter um rendimento ao final do mês. Quando o café da manhã, que já falámos aqui, termina, eu sinto que está na altura de pôr em prática um plano B. E o plano B já vinha sendo desenhado desde os tempos da faculdade. Eu fiquei a dar aulas de rádio na universidade onde me formei, tinha algumas participações pontuais em cursos em universidade, eu adorava ensinar, adorava. Tirei logo o curso de formação de formador, fiz uma pós-graduação, pronto. E então, quando o programa da manhã terminou e eu deixei de ter aquele horário muito desgastante, eu tirei este projeto da gaveta. E o que fiz fui para os Estados Unidos, tirei formação na área da comunicação, tornei-me membro de uma organização americana, que é a National Speakers Association, que é maravilhosa para retirar técnicas de comunicação, portanto foram anos, e eu todos os anos vou lá, agora com isto não tenho ido, desde o ano passado que não vou, mas imaginem 2 semanas imersos com os melhores oradores do mundo, nas mais diversas áreas, onde o objetivo é a partilha de técnicas. E foi assim que eu fui trazendo para cá também alguma metodologia, fui ensinando, fui aprendendo a ensinar melhor, ou fui aprendendo a partilhar melhor aquilo que era a minha visão, porque eu já tenho, repare, eu tenho o background da rádio, não é?
Depois tenho aqui alguma experiência também já académica, a dar aulas, eu colaboro com a Católica, houve uma altura em que, com o programa de executivos da Católica, houve uma altura que estava ligada à Universidade Europeia, à Universidade Autónoma, portanto, o que eu fiz foi misturar aqui um pouco aquela que é a experiência da rádio, com esta experiência na parte académica, com a investigação e com a experiência que ia tendo nas empresas. Encontrei aqui uma forma de ensinar comunicação que eu acho que mais ninguém tem, mas não está bem nem está mal, é diferente. Não, e há espaço para todos. E com esta distinção que é, eu acredito que a comunicação deve ser empática, sensível, com o foco no ser humano, e nós comunicamos todos para que a nossa vida flua e seja mais fácil. Portanto, vejo a comunicação assim. Comunicamos porque fazemos entender, não é? Sim, 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 tal e qual. E pronto, e então desenhei um conjunto de programas, e é isso que tenho feito nos últimos 6 anos, é ministrar esses programas em empresas e criar as minhas próprias academias, digamos assim, que são abertas a toda a gente e que andam nesta lógica da comunicação com influência e de uma comunicação que se quer mais humana, mais genuína. E cada academia tem os seus formadores, portanto eu tenho uma equipa de formadores, eu pontualmente dou formação nessas academias também, mas pelo menos cada formando tem uma sessão ou 2 comigo, mas tenho um conjunto de formadores que ajudam nas diferentes áreas e que passa pelo storytelling, pela postura corporal, pela voz, pela autoliderança, no caso da Academia Influencia, eu tenho 2 academias já, a Academia Falo Menos, Comunico Mais. Vamos a essa. Sim, sim. Quando eu vi o nome da sua academia, do Falo Menos Comunico Mais, pensei logo, mas como é que alguém a falar menos consegue comunicar mais, não é? Ai, conseguimos, Teresa. Às vezes, quando se diz menos, comunicamos muito mais. Obriga a sermos mais sintéticos. É uma academia desenhada para toda a gente, é mais transversal, a segunda é só para líderes. Esta é para toda a gente que queira ser mais eficaz em tudo, entrevistas de emprego, reuniões, apresentações, conversas, e passa por uma série de áreas, como... Aliás, a Carla destaca 10 estratégias, não é, no seu livro. Sim, 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 sim. Das 10 estratégias, em que eu digo isto porque eu falo imenso. Aliás, no outro dia, quando lhe liguei para lhe fazer esta conversa, até lhe dizia que eu sou daquelas pessoas que o orador está sempre a pensar como é que cala, não é? Falo muito. Portanto, dessas 10 estratégias, para uma pessoa que tem este problema como eu tenho, não é? Tento melhorar, Sim. tenho essa percepção, acho que já não é mal. Mas qual seria assim as 3 que destaca que fazem toda a diferença na forma de comunicar? Olha, a simplicidade, não é? Porque aí ganha a noção de ser simples, é ser simples nas palavras que escolhe, mas é também ser simples na quantidade. Portanto, na simplicidade, diria que é uma boa estratégia, a parte da organização, de estruturar e de saber que, eu vou falar sobre isto, ter alinhado se calhar alguns tópicos, tenho este tópico, este e aí já vai obrigá-la a reduzir mais o volume de informação, porque depois a audiência não apreende tudo, Teresa, Claro. E é preferível dizer menos e ter a certeza que a pessoa percebeu exatamente o que é que está ali em causa, do que dizer muito e depois cada pessoa vai apreender, eu acho que isto é importante, não, e o outro acha que não, aquilo é que foi importante. E aqui quando se fala menos, quando disciplinamos e estruturamos, temos a certeza que é a informação que interessa mesmo que vai. Portanto, eu diria a simplicidade, a organização do discurso e a assertividade. E a assertividade, que leva... Sim. Ser assertivo, objetivo e ir direto ao ponto. Pronto, mas isto trabalha-se, não é? Isto trabalha-se em várias sessões. E é isso mesmo, ou seja, a sua academia creio que são 90 dias, não é, Carla? Sim, sim. E em 90 dias as pessoas têm essa forma de fazer evoluir a sua comunicação. Mas a questão é, nós ouvimos com muita frequência que há determinada pessoa que é um comunicador nato, portanto, nasceu com aquela capacidade de comunicação. Aliás, eu ouço com muita frequência, mas tu consegues dizer isso, vai lá tu que tu consegues falar. Portanto, há pessoas que são comunicadoras natas. Mas há outras que precisam de aprender a comunicar. Isso aprende-se, Carla. As pessoas aprendem e estão disponíveis para essa aprendizagem. Sim, aliás, nós trabalhamos
Então, as pessoas, nós não obrigamos ninguém, procuram-nos, Claro, e procuram-nos, Teresa, às vezes já e então nesta academia que nós temos, esta foi a primeira edição, está a decorrer, chama-se Falo Menos, Influencie Mais, que é o nome do segundo livro, sim, e é só para líderes. Estamos a falar de líderes na casa dos 40, 50 anos, já muito confortáveis nas suas carreiras. E exatamente. que mesmo assim sentem, ou agora porque estão no contexto remoto, mas não vem necessariamente só pelo contexto remoto, sentem que a maneira como comunicaram até aqui já não resulta tão bem. Até E vêm à procura de... Diga, diga. E o que é que mudou? As pessoas, não é? As pessoas. Sim, as pessoas, o contexto, a quantidade de informação, os estímulos que nós temos todos, não é? Eles sentem que as pessoas estão dispersas, sentem que as pessoas não prestam tanta atenção, sentem que falam, mas depois as ações que ficam ali em cima da mesa não são desencadeadas. O que é que falhou, não é? Na comunicação. E temos hoje Sentem líderes, que as... desculpe, temos hoje líderes Não faz mal. muito novos, não é? Pessoas que chegam à liderança numa idade cedo. Sim, isso é verdade, isso é verdade. E esses acabam por moldar a comunicação ao seu estilo de liderança também, não é? E, e chegam com muito conhecimento académico, mas depois com skills de liderança que não estão assim tão bem, não estão tão bem desenvolvidos. Aqui não, estamos a falar de líderes que já têm, a maior parte deles, carreiras muito bem definidas e estilos de comunicar muito já bem definidos também, mas que ainda assim agora sentem que, espera, isto já não resulta eu fazer reuniões de hora e meia. Então como é que eu posso ser mais sintético? Já não resulta eu ter uma comunicação só direta e com informação pragmática, eu tenho que ser mais empático, percebe? São estes os Sim, desafios. Eu sinto que não estou a motivar a equipa, o que é que eu posso fazer? Eu sempre comuniquei assim, mas agora, percebe, é são estes os precisamente o desafios. treino para a comunicação com influência, não é? De que forma Sim, é que nós conseguimos levar equipas a fazer e a estar alinhadas com a missão e com as estratégias sim, das é isso. organizações, não é? Muitas vezes é isso, é resgatar o propósito, é mostrar que fazemos, que aquele projeto específico vai contribuir de alguma forma para a missão maior que nós temos. E falta muitas vezes isso, uma comunicação que é mais, que é aspiracional, que é motivadora, porque mostra porque é que estamos a fazer isto diariamente. É fácil esquecermos do propósito. Então essa ligação com a empresa, com o propósito, com a ligação entre cada elemento da equipa é fundamental e isso, a comunicação é determinante. E para um líder de hoje há de ser um desafio enorme passar a vida, sobretudo nestas plataformas, não é? Ou seja, nós Sim, saltámos da. Não significa que elas já não fossem amplamente difundidas em determinadas funções. Naturalmente, as pessoas falam, o mundo é uma aldeia global e diariamente falam com pessoas que estão noutros pontos e havia reuniões que já não eram presenciais. Mas eu diria que era uma coisa pontual, não é? Ou seja, sim, provavelmente com a sua equipa reunia presencialmente. Os líderes sim, tiveram hoje grandes desafios para superar, Carla, com estas novas sim. plataformas. Claro, claro, e não vai ser igual. Aqui a lógica, quando falo sobre isto, e a lógica na nossa formação é reduzir a diferença entre o presencial e o remoto, porque há um fosso enorme. Então como é que nós podemos tornar esse fosso mais pequeno, mas ele vai sempre existir. E aquilo que nós dizemos é, no remoto temos que ser mais intencionais, não há tanta parte do não verbal, ele existe, mas temos que ser mais intencionais. As emoções também são difíceis de passar no remoto, mas há uma série de técnicas que podemos adotar para reduzir esta distância e começa por fazer reuniões mais curtas e ser mais objetivo naquilo que queremos alcançar com cada reunião, passa por aí. Eu costumo dizer, passa por voltarmos aos manuais do 9º ano e percebermos o que é comunicação eficaz, o que é que aprendemos na comunicação no Sim, 9º ano. Por exemplo, que qualquer coisa que nós comunicamos deve ter uma abertura, um desenvolvimento e um fecho. Então às vezes é tão simples como isso, ter uma estrutura. É importante resgatar técnicas e conselhos que nos deram lá atrás, no 9º, 10º, 11º, e trazer de volta, porque senão isto é penoso para todos. E banalizaram-se as reuniões. Então, se a nossa comunicação não for organizada, uh, sistemática, com um call to action evidente, com o envolvimento de todos, porque tem que haver aqui interação, porque senão as pessoas adormecem. Perdemos a comunicação, perdemos a mensagem, perdemos o objetivo que queremos alcançar. é que hoje em dia, com esta comunicação toda que se faz via estas plataformas digitais,
eu creio que deva ser muito difícil manter as equipas alinhadas e motivadas à distância, alinhadas com os objetivos e Uhum. motivadas. Se tivesse que destacar, também aqui falamos de simplicidade, assertividade, ou há alguma outra técnica que, no facto de ser online e via plataformas digitais, há alguma outra técnica que a Carla sugira como a principal para conseguirmos captar a atenção de quem nos ouve de forma não Sim. presencial? Olha, sei lá, por exemplo, olhar para a câmara, não olhar para os quadradinhos das pessoas, podem Sim, olhar de vez em quando. Agora estou a olhar para si, Teresa, mas a sim, sensação que dá a quem está do outro lado é que eu não estou assim, é que eu não estou a olhar para sim, si. Parece que estou a sim, olhar para baixo, certo? E certo, estou a olhar para certo. si, para a sua imagem. Sim, Olhar na câmara, está a ver? Agora estou a olhar na sim. câmara, estou a olhar para si. Porquê que só me Faz falou disso toda a agora? diferença. Porquê que só me falou disso? Faz só isto, faz toda a diferença Pois e faz. é elementar, mas nós não paramos e não pensamos nisso. Depois, enquadrar de maneira a que se vejam os gestos. Pronto, de Sim, vez em quando as mãos sim, aparecerem para dar um pouco mais ok. de dinâmica, As ok? minhas só Sem aparecem para cortar, arranjar o cabelo. sem cortar a cabeça, mas sim, Sim. esta é outra técnica. E depois, nesta questão da interação e das equipas, do motivar, há uma estratégia que eu não falei, mas que também está no livro no primeiro, que é o saber escutar, saber ouvir o outro, Sim, ter momentos em que, e usar mais vezes o telefone, não temos que estar sempre com uma câmara em frente, às vezes para falar com uma pessoa, podemos ligar, e por acaso há um estudo recente que prova que nós podemos dizer, ai, mas perde-se, não, a voz da outra pessoa é reconfortante, sim, e as pessoas precisam de ser ouvidas. Saber escutar para os líderes, neste momento, saber ouvir as pessoas individualmente ou em grupo, nas reuniões conjuntas, dar-lhes espaço para lhes dizer o que vai na alma, nem que seja em 30 segundos, sei lá, esta conversa mais informal, preparatória de reunião, acabou, não é? Enquanto as pessoas vão entrando na sala, vamos falando um sim, bocadinho, sim, sim. quebrando o gelo, isso acabou, entramos na reunião e vamos de chofre para o primeiro ponto na Certo. agenda. E nós precisamos desses momentos. E às vezes o líder que está a moderar a reunião, está a liderar a reunião, dizer, ok, já temos aqui a agenda, temos os pontos já vistos, sabemos o que estamos aqui a fazer, mas primeiro 30 segundos para cada um para falarem sobre o que vos vai na alma. E se calhar há um que vai desabafar que os miúdos estão em casa e que já não aguenta mais, que finalmente as escolas vão abrir, há outro que vai dizer que o que quer que seja, isso acaba por criar ligação também e empatia entre todos, que é importante, não se perder isso. Até porque nós também estamos a passar esta fase muito difícil para muitas empresas, não é? Que a pandemia veio afetar naturalmente uns setores mais do que outros, mas Sim, há muitos setores afetados e, portanto, as pessoas têm que fazer aqui não só uma gestão de comunicação, como uma gestão de crise, não é? sim, Sendo os líderes com essa eh, facilidade barra motivação em conseguir dominar todos esses fatores de tensão que são os resultados, não é? Portanto, ou seja, as empresas existem para sim. terem resultados, e em paralelo conseguir ter a empatia suficiente para motivar as suas equipas. É porque é um equilíbrio difícil, não é, Carla? É, porque às vezes eles próprios não têm, ninguém tem segurança hoje em dia, não é? Ninguém está Sim, seguro de claro. que daqui a 6 meses vai ser assim, porque não, eu acho que isso acabou e nós vamos sempre, ou vamos durante muitos anos viver com este estigma da incerteza, mas há formas de liderar na incerteza, é liderar com honestidade, é liderar com transparência e é liderar com o realismo que é construtivo. Não é um excesso de otimismo, não é? Não é uma comunicação excessivamente otimista, porque isso não traz benefício, mas é uma comunicação que é realista, mas sempre que possível construtiva, porque senão o mundo fecha, vamos acabar. A empresa vai fechar, eu acredito, muitas vão, ok? Muitas vão. Mas ainda assim a nossa vida continua, não é? A nossa vida, felizmente, haja saúde, não é? Nós Claro, agora deparamos com problemas graves de saúde e temos testemunhos à nossa volta. Há empresas que vão seguramente não vão conseguir resistir, sim. e há empresas que estão a passar um mau bocado, mas vão conseguir dar a volta. E o líder tem que ter
essa percepção de que tem que ter essa noção de que a forma como ele comunica é determinante para, se calhar, conseguir mais um boost de energia e de motivação das pessoas, e que, se calhar, essa energia e essa motivação vai ser determinante para que a empresa alcance o patamar necessário para sobreviver. Percebe? E a Claro forma que não. como os outros comunicam connosco, às vezes até vimos nas redes sociais um meme que diz: precisa de pessoas que digam bom dia. Às vezes Sim, há pessoas que nem bom dia dizem, não é? E sim, portanto isso é nós tão precisamos de verdade. pessoas que digam bom dia. E Porque às vezes estão tão absorvidos nas suas inquietações e nos seus problemas que criam aqui uma bolha à volta e que não veem o outro, não é? É preciso ver assim, que o outro está ali. portanto, às vezes a forma como comunicamos acaba por mudar o dia de uma pessoa, não é? Sim, Ou sim, como lá atrás na Rádio Kiss teve a oportunidade também de ter um bom professor, ou seja, seguramente quem ainda hoje se lembra da forma como ele comunicava. sim. A Carla é uma acérrima defensora do storytelling, não é? Ou seja, Sou. é uma contadora de histórias. E eu gostava que me contasse duas histórias. Uma que breves, naturalmente, uma que representasse a forma como alguma vez lidou com o imprevisto. Portanto, de que forma conseguiu lidar com o imprevisto. E gostava também que me Sim. contasse outra história em que exemplificasse a forma como uma das suas academias mudou a forma de comunicar e com ela vieram mais resultados. Uhum. De que forma Sim. é que conseguiu essa atração? Olha, lidar com o imprevisto, não é? Com aquilo que acontece na nossa vida e que não estamos à espera. A história que lhe posso contar. Sim, olha, de certa forma, eu costumo contar, já relatei aqui, mas não em forma de história. Quando o café da manhã terminou, eu chorei durante 3 dias e 3 noites e achei que a minha carreira na rádio tinha acabado. Achei genuinamente que a rádio já não me queria. E daí a necessidade de pensar, meu Deus, o que é que eu faço? Então qual é o meu plano B? A única coisa que eu sei é comunicação. Eu sei ensinar comunicação, mas tinha um problema grave nessa altura, que era eu tinha pânico de falar em público. Pânico. Sabe o que é? Mas pânico de fugir, de não, da voz não sair. E depois tive uma experiência traumática no primeiro programa de rádio. Eu abri o microfone, naquela rádio no Algarve, e a voz não saiu nada, eu não consegui dizer nada. Então tinha esta. E quando me via perante plateias, eu petrificava. Então, o que é que eu fiz? Fui para os Estados Unidos, eu gastei cada cêntimo que tinha das poupanças em formação. Guardei um dinheiro, porque na altura já tinha uma filha, a Inês já era nascida, guardei ali um montinho de dinheiro, como eu costumo dizer, para a educação dela nos próximos tempos, um bocadinho, e gastei tudo, cada cêntimo, em formação, porque eu queria aprender comunicação com os melhores e queria tirar este pânico de falar em público, porque se eu conseguisse tirar este pânico, eu conseguia ensinar aos outros como é que se tirava este pânico. E pronto, e os primeiros cursos foram assim, foram cursos muito centrados em técnicas para falar em público, e depois comecei a alargar o leque, mas diria que esta é a primeira história, que é lidar com o imprevisto, que é nós temos que nos reinventar e temos que, aquilo que são as nossas lacunas, aquelas competências que se calhar ainda não desenvolvemos, mais para a frente vamos precisar delas, portanto, no momento certo, e eu senti que aquele era o momento certo para aprender, e ir em frente e não duvidar de nós. Eu demorei muito tempo a deixar de duvidar de mim e a achar que sabia nunca era suficiente, o que tinha. Agora estou mais apaziguada com isso, mas o meu kit de origem é de uma pessoa insegura e, e introvertida. E, portanto, é um Pronto, exemplo também de que a formação mudou a forma como hoje se apresenta, vê as coisas e até a forma como comunica. Portanto, nós sim, mudou, é, mudou. não é? Mudou a maneira como Calhar encara as pessoas, o mundo, sim, mudou. esse acaba também por ser o exemplo do segundo storytelling que lhe estava a pedir. Coincide, Sim, não? ah, sim, de alguma forma sim, porque o impacto que eu sinto que ao longo destes anos nós temos tido nas pessoas, quando eu de repente, às vezes ainda fico fascinada. Recebi um SMS ontem, por exemplo, de uma pessoa que é conhecida, que está no digital, a Ana Mendes, ela tem cursos sobre digital, eu estive com ela há muitos anos, eu dei-lhe uma sessão ou duas sobre storytelling, e ela quer organizar algo comigo, porque a maneira como ela passou a integrar as histórias
nos seus cursos mudou completamente, e então ela quer passar isso para outras pessoas. E eu estava num evento e recebo a mensagem dela e fico a pensar, é curioso, porque nós não temos, eu não tenho noção do impacto que tive na Ana. Achei que em 2 horas, percebe? E às vezes tenho sessões de 1 hora ou 2 horas com uma pessoa e passado anos, essa pessoa vem ter comigo e diz-me, eu nunca mais deixei de fazer assim, não tenho noção do quanto isso mudou a minha forma de estar e ganhei confiança e é bom perceber essas mudanças, é bom Carla, perceber. há uns anos atrás falou agora, não é? Da tristeza que sentiu quando terminou o café da manhã, mas agora recentemente não teve nenhuma dúvida em colocar um stand-by na rádio para acompanhar a sua filha Inês, não é? A Inês, para quem está a ouvir, lida com problemas de ansiedade, não é? Que é um problema que é muito comum, e gostava que nos falasse um pouco sobre isso, porque eu acho determinante que as pessoas também percebam que é um problema mais comum e que pode dar muito cedo, como é o caso da sua filha, que é uma pessoa muito nova. Queria que nos relatasse um bocadinho desse problema, como é que diagnosticou, de que forma parou para dar mais atenção agora à família. Sim, isto é um problema, o problema da saúde emocional ou da saúde mental, se quiserem, a ansiedade, sim, é uma condição, não é? E é um sinal de que alguma coisa não está bem. Nós vamos lidar com isto no futuro e começa felizmente a ser menos tabu falar sobre isto, mas eu ainda lido com muitas organizações, ainda tenho pessoas que me dizem, eu sinto que as nossas pessoas estão esgotadas, eu sinto que há burnout na equipa, mas ninguém diz. Pois. Mas ninguém fala sobre isso, porque ninguém quer dar o braço a torcer. E isto ainda existe. E nós não somos máquinas, não é? E não somos, mas ainda estamos naquele patamar de eu não posso dizer que não estou bem, eu não posso dizer que não me concentro, eu não posso dizer que tenho vontade de chorar, eu não posso dizer que não aguento isto do trabalho e os miúdos, e percebe? Porque ainda temos a noção de que somos super-homens e super-mulheres. Isto ainda acontece. Agora, é inequívoco, e eu tenho nos últimos tempos, desde há um ano para trás, desde o primeiro confinamento, entrevistado muitos psicólogos, muitos, da ordem dos psicólogos portugueses, para a Renascença, e há um espaço que, se quiserem, quem tem interesse nestes temas, e eu acho que todos devíamos ter, no site da Renascença há um espaço chamado Quarto do Fundo, que tem meia hora de entrevistas com psicólogos sobre diferentes temas ligados ao Covid e ligados aqui a tudo isto que nós estamos a sentir. Isto para chegar onde? Nós vamos lidar com isto e o impacto que está a ter hoje, aquilo que está a fazer hoje, o impacto só vamos sentir mais para a frente. A Inês é uma miúda ansiosa e ela já tinha alguns episódios de ansiedade. E onde é que ela está? Desde 20. E com 18 foi viver para Londres sozinha durante 6 meses, fazer um gap year, decidimos que ia ficar um ano sem estudar e foi aí que se deu a primeira manifestação daquilo que foi o primeiro ataque de pânico. Mas teve sempre acompanhada e as coisas melhoraram. Com o confinamento, agravou um bocadinho, ela começou a ter ataques de pânico mais regulares. E há um dia em que eu estou na rádio, eu estou a preparar-me para fazer o programa e Inês liga-me a dizer que não se está a sentir bem, é questão de sentir os sintomas, eu não sei se nos estão a ver pessoas que já tiveram um ataque de pânico, mas é que vamos morrer, eu já tive. O coração acelera, do nada, as mãos começam a ficar suadas, um pouco como se fôssemos falar em público, mas com a noção de alguma coisa vai acontecer, eu vou desmaiar, eu vou morrer, pronto. Os sintomas, apesar são reais, e depois vamos ver e fazemos exames e está tudo bem, mas os sintomas são reais. E ela liga-me, eu estou a começar o programa sentada, a preparar tudo, a mesa, o computador, e diz: mãe, eu não me estou a sentir bem, tens que vir já para casa. E eu, sem pensar, vou para casa. E às 10 da manhã, portanto, passados 3 horas, estou a ligar ao meu diretor a pedir, Pedro, eu tenho que fazer uma pausa, neste ritmo eu não consigo mais, porque o meu próprio ritmo também gera ansiedade aos meus filhos, não é? Eu tenho que parar este ciclo e preciso de uma pausa, e eles foram impecáveis na Renascença, foram 5 estrelas, como acho que todas as organizações devem ser, quando há um alerta de... e a resposta dele foi: ok, o que é que tu precisas? Pensa o que é que precisas e à tarde voltamos a falar quando estiver tudo mais tranquilo. E pronto, e tivemos uma conversa muito,
muito honesta e precisei, e é isto que estou a viver agora, que é um período em que não tenho que acordar às 5 da manhã, não tenho um programa diário é muito desgastante, como há de ser muitas Sim, pessoas que têm profissões que me claro. estão aqui a ouvir, mas há momentos em que nós temos que saber parar para escutar outras coisas, e eu tenho agora um pilar muito importante da minha vida, senti que este pilar estava a precisar de atenção e eu tinha que abrir mão de alguma coisa, e é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro a rádio, mas tive Mas que não abrir tens mão. nenhuma dúvida de qual era a sua prioridade, não é, Carla? Para as mães que me Não, estão a ouvir, e, não. porque nem todas as organizações são como a Renascença, infelizmente, não é? E, portanto, para as mães que me estão a ouvir e que têm que manter os seus trabalhos, e mães e maridos e mulheres, porque há imensas Sim, pessoas sim, em sim. todas as idades com problemas de ansiedade, qual é o melhor conselho que pode dar em relação a lidar com um tema desta natureza? Primeiro porque, deixa-me É, só diga, diga. acrescentar só mais uma coisa, porque às vezes as pessoas, agora vai mudando, porque eu concordo consigo, portanto, a ansiedade e todos estes problemas do foro mental são uma coisa que vamos falando com mais abertura e que vamos perceber que todos mais ou menos partilhamos os mesmos medos, e eu acho que o facto de estarmos envolvidos numa pandemia nos ajudou a verbalizar isso. No entanto, há pessoas que ainda apelidam de frescura, não é? As pessoas têm Assim, frescuras, portanto, estão ali ansiosas e tal, até há pessoas que gozam, não é? E dizem, sei lá disso e tal. Portanto, qual é o sinal de alerta que uma mãe precisa estar atenta e de que forma pode ajudar, não é? A um filho, um marido, um hum, irmão. eu não sou psicóloga, mas eu acho que os sinais, a fronteira é ténue, sobretudo nos filhos, nos adolescentes, é uma fase da vida em que se retraem, fecham-se no quarto, portanto já há aqui um certo afastamento, não é, em relação à família, mas para mim isso já é um sinal, o afastamento, o querer estar sozinho, mas tem que se conhecer, tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que haver, e se houver suspeitas, pô-lo a falar com um profissional que consiga perceber o que é que se está a passar, porque nem sempre falam com os pais. Sim, Não falam, eu tenho a minha filha por acaso fala, mas nem todos os miúdos ou miúdas desta idade são assim. E, e, e é pôr um profissional no caminho, não ter aquela noção, como eu tinha amigas que me diziam, eu jamais irei pôr a minha filha no psicólogo, jamais, eu não vou fazer isso à minha filha. E hoje olho para trás, eu na altura dava-lhes, sim, claro, claro, não, nem pensar, estamos a falar há 15 anos. E hoje eu penso, não, quem me dera que me tivessem posto no psicólogo, porque havia problemas, houve problemas que eu depois vinha a ter que se calhar poderiam ser evitados, porque ia conhecer-me melhor. Não pensem que o psicólogo é aquele patamar de está maluco, como muitas vezes me dizem, psicólogo é para malucos, eu tenho pessoas que me dizem isto, ou psiquiatra é para maluco. Não, nós precisamos de ajuda, nós cuidamos do físico, devemos cuidar da mente, e aquilo que claro. a Inês está a ter neste momento são ensinamentos de como crescer, porque ainda está em fase de crescimento, 20 anos, até aos 25, 26, o nosso cérebro está em transformação, é dar-lhe ferramentas possa fazer com que ela continue a crescer como um ser humano mais equilibrado emocionalmente, E consiga. lidar com essas dúvidas todas que também temos, a crescer é um processo muito Sim, difícil, não é? claro, e nós continuamos a ter frustração, a ter receios, a ter medos. Eu acho que um psicólogo, nesta partilha ocasional, É dá-nos determinante. ferramentas para. É, porque isso vai acontecer, vamos sair frustrados, vamos ter explosões de raiva, mas ajuda-nos a lidar com isso e a controlar mais esses momentos, a deixar de exacerbar tanto as emoções Pronto, eu acho o seu testemunho muito importante, precisamente para trazer o tema para fora da gaveta. E, em jeito de conclusão, queria só, para além de lhe agradecer naturalmente, temos mais projetos na gaveta, estamos a ficar. Então, o próximo projeto é um livro de storytelling, porque eu falo muito da importância de contar histórias e tenho um método que leva às empresas em termos de formação, um programa de formação, mas quero passar para o livro, para que as pessoas que comprem o livro possam também ir por esse processo de encontrar histórias na sua vida, porque todos temos, não é? Mas de descoberta dessas histórias e de construção, para depois utilizar em contextos onde elas são necessárias para sublinhar as mensagens que transmitem. Portanto, o próximo projeto é este. Bom, Carla, olha, obrigada por esta conversa. Eu Nada, nada. eu tenho um enorme gosto e prazer de a ter conhecido há uns anos atrás e, de facto, de ter logo diagnosticado essa simplicidade que sempre teve e a facilidade que tem de comunicar. Desejo naturalmente que tudo corra bem.
que tenha, que Obrigada, influencie para si também. muitas pessoas, que ajude toda a gente a comunicar melhor. E um grande beijinho para a Inês. Beijinho. Obrigada, eu dou. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Beijinho a todos. Obrigada, Obrigada. Teresa. Até breve. Até breve. Adeus.